Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 947. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, olha ele aí. Estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial que está sempre aqui conosco, principalmente agora neste novo horário. Estamos realmente num novo horário. O programa agora é das 8h05 da noite até as 9h30. Não mudou, não acabou o programa, mudou só o horário. Então, por favor, vem conosco, participe conosco. Você que nunca participou do programa, está convidada e está convidado. Venha ser conosco, comunidade de estudo, comunidade de oração, comunidade de igreja. Nosso estudo é sobre o Catecismo da Igreja Católica. Você que nunca participou, por favor, venha conhecer o Kairos Tempo de Graça, porque realmente é um programa muito gostoso, muito legal. Desculpa a gripe, mais uma, para variar um pouco. Cada semana uma gripe. E a gente vai que vai. Então tá bom. Quero agradecer demais também o pessoal da Rádio 9 de Julho, a equipe técnica da rádio toda, o pessoal da administração, todas essas pessoas que ficam aí pelos bastidores da rádio. Se você quer me mandar uma mensagem com a sua voz, ligue para o zap da rádio, 3932-1600, 3932-1600. Caso contrário, o programa também vai, além de ser vinculado nas ondas do rádio, o programa também está no Facebook da Rádio 9 de Julho e no YouTube da Rádio 9 de Julho. E pelo Facebook e pelo YouTube você pode escrever a sua mensagem, escrever a sua pergunta, escrever as suas dúvidas, assim como todo este povo aqui que me mandou mensagens acho que foi pelo Facebook ou pelo YouTube. Rui Barbosa Rufino, ótimo programa, orações por todos, amém. Abraços do Rui Barbosa em casa, de férias. Veja, mesmo de férias, o monstro Rui Barbosa, o homem do tempo, continua participando do programa. Muito obrigado, Rui, um grande abraço. A Cristina Ranagusco me escreveu uma mensagem tão linda que eu vou ler para vocês e a gente vai rezar bastante pela Cristina Ranagusco, tá bom? Diz assim: boa noite, doutor Paulo, ouvindo no YouTube e na rádio também. Como é bom o dom da fortaleza, como é importante para termos forças para superar as dificuldades sem reclamar. Agora entendi como conseguir suportar o câncer. Muito obrigado. Veja que mensagem séria, que mensagem dura e triste. Estamos contigo, Cristina, viu? Estamos muito contigo. O que você precisar, conta com a gente, conta conosco, conta com as nossas orações para que você possa ser curada desse câncer e suportar essa situação tão difícil, né, que é o câncer. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ampare, tá bom? Rana Ranagusco, boa noite, doutor Paulo, ótima aula. Deus abençoe todos nós, amém. Rui Barbosa Rufino, boa noite, doutor Antônio Miziara, abraços do Rui Barbosa, ele já tinha falado que ele estava em férias, grande Rui Barbosa. Cida Chaves, boa noite, doutor Paulo, paz e bem, porque peço orações por mim e por toda a minha família, meu esposo Robertino, pelas nossas enfermidades, abençoe. E o Robertino, que é o esposo da dona Cida, fala assim: boa noite, doutor, paz e bem, quanto tempo, Deus abençoe, doutor, e peço que reze por mim e por toda a minha família, reze pelos nossos enfermidades. Então, nós já vamos entregar a Cida, o José Robertino, a Cristina, nas mãos de Deus. Que Deus possa curar essas enfermidades, que Deus toque nessas enfermidades, que Deus revele a sua bondade, o seu poder, o seu amor e a sua providência. Que Ele derrame sobre nós todos fortaleza para suportar essas provações, tanto no corpo quanto na alma.
Agradeço muito as mensagens de vocês. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Muito obrigado, Marlene. E a Magda Gonçalves Barbosa aqui com a gente, agradecendo as orações. Os pedidos para o dia 9, os comentários do dia 9, nós vamos ler na segunda-feira, tá bom? Então é isso. Estamos começando o nosso programa estudando a pessoa do Espírito Santo. Como é bom estudar, perdão pela gripe, mas como é bom estudar a pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos a ação do Espírito Santo em Jesus Cristo. Vimos que Jesus, como homem, ele agiu como homem e teve a força para fazer tudo o que ele teve que fazer, que foi a nossa salvação, morrer numa cruz e ressuscitar, graças ao poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, como homem, andou como homem nesse mundo, viveu como homem nesse mundo e agiu como homem nesse mundo. Só não tinha pecado, mas o resto era homem como qualquer um de nós. E ele foi, como homem, movido pelo Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fez em obediência a Deus Pai e em ação em favor da humanidade, ele fez por amor e por obediência e pela ação do Espírito Santo. Então, Jesus pregava cheio do Espírito Santo, Jesus curava cheio do Espírito Santo, Jesus realizava milagres cheio do Espírito Santo. A própria ressurreição de Jesus foi uma realidade levada adiante pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que a palavra de Deus fala, se a força que Jesus recebeu o ressuscitou dos mortos, imagina esta força agindo sobre nós. Por isso a importância de estudar a ação do Espírito Santo. Vimos também que o Espírito Santo agiu fortemente na Virgem Maria pela grande missão que ela tinha que realizar em favor da humanidade, para ser a mãe de Deus. Aquele que veio ao mundo para destruir o pecado e as obras do pecado. Então a Virgem Maria, para ser a Theotokos, a mãe de Deus, deveria estar cheia do Espírito Santo. E antes do próprio nascimento de Jesus, a Virgem Maria já estava cheia do Espírito Santo pelo próprio Espírito Santo, pela própria missão que ela tinha, pelos méritos de Cristo. Então o anjo, quando se revela à Virgem Maria, quando o anjo vê a Virgem Maria, ele fica extasiado e fala, ave cheia de graça. Este ave é uma saudação. E o cheia de graça é um reconhecimento angélico. O anjo é um espírito puro. O anjo vem e vê a Virgem Maria e percebe na Virgem Maria algo sobrenatural. Tanto é que ele fala, ave, aqui é uma saudação. Está saudando a Virgem Maria, que era uma criança, era uma jovem. E esse olhar sobrenatural que o anjo tem, permite que ele perceba a ação sobrenatural do Espírito Santo na Virgem Maria antes mesmo da concepção do Jesus Cristo. Então, não teria sentido Jesus nascer no pecado, não teria sentido. Jesus deveria nascer de uma virgem que não tivesse nenhum tipo de pecado. Então, isso é uma graça que Jesus conquista para a Virgem Maria. Não é um mérito da Virgem Maria, é um mérito de Cristo. Mas este mérito de Cristo, porque é Deus que se faz homem, merece receber e nascer neste mundo de uma virgem que não houvesse pecado em sua vida. E isso ele conquista pelo poder do Espírito Santo em favor da Virgem Maria. Então, a Virgem Maria é cheia do Espírito Santo e é por isso que ela pôde realizar a missão que ela tinha que realizar, ser a mãe de Deus. Veja, não se esqueça, a Virgem Maria estava em pé diante do Filho sacrificado na cruz. De certa forma, ela está também oferecendo para a humanidade o Filho dela para a salvação da humanidade. E diante dessa situação tão dura, dessa situação tão complicada, a Virgem fica em pé. Diante desse sofrimento atroz. Talvez não haja um sofrimento maior do que, humanamente falando, do que esse da Virgem Maria. Ver o Filho dela, que ela sabe que é Deus que se faz homem,
ser massacrado, ser destruído pelos pecados em nosso lugar. E apesar de tudo isso, no alto da cruz, Jesus ainda chama a Virgem Maria e fala: mulher, eis aí teu filho, apontando para São João. E a partir desse instante, a Virgem Maria passa a ser a mãe de João, a mãe da igreja, a mãe de todos nós, dada por Cristo. Quer dizer, Cristo, no seu último ato, antes de devolver o Espírito Santo para Deus Pai, nos dá a Virgem Maria como mãe. Então, a missão da Virgem Maria não termina com a morte de Cristo, nem com a sua ressurreição. A missão da Virgem Maria continuará até o final dos tempos, porque ela é a nossa mãe e mãe da igreja. Por isso ela foi criada por Deus de forma perfeita. E aqui o grande mérito da Virgem Maria, porque ela recorreu ao Espírito Santo o tempo inteiro para não pecar. Veja, Eva também foi criada de forma perfeita, mas Eva, num determinado momento da sua história, pecou. Pecou e levou Adão a pecar também. Se os dois tivessem se reconhecido o pecado e se arrependido do pecado, Deus teria perdoado. Mas eles não reconheceram que pecaram, não reconheceram que eram os responsáveis pelos pecados que eles causaram. Eles acusaram um ao outro. Adão acusa a Eva e Eva acusa a serpente. Se eles tivessem recuado, reconhecido o erro e pedido perdão a Deus, talvez o mundo fosse completamente diferente. Então veja, você ter a ação do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo, ela implica na nossa liberdade. Eu posso deixar o Espírito Santo agir, ou eu posso não deixar o Espírito Santo agir. Eu posso tomar a rédea da minha vida nas mãos e impedir a direção do Espírito Santo. Então isso é muito importante. O Antigo Testamento, as pessoas não tinham como entregar, até teriam, mas não tinham o Espírito Santo dentro delas. A partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, religou a humanidade a Deus. E essa é a obra da salvação. É a religação da humanidade ao Pai. Porque a humanidade depende do Pai para tudo. Nós recebemos os dons de santificação, esses dons que nós estudamos ao longo dessas aulas todas, nós recebemos pelos méritos de Cristo, porque Cristo pôde, com a sua obra de salvação, nos religar a Deus. Então o Espírito Santo pôde agir dentro de nós e pôde derramar a sua graça santificante e os dons de santificação. Então nós estamos estudando esses dons há muitas aulas. E agora aqui nós percebemos a importância da ação do Espírito Santo dentro de nós. Já vimos a ação do Espírito Santo em Jesus, na Virgem Maria, em São José também. São José se manteve casto e justo, porque quem é o justo na Bíblia? É aquele que se deixou ajustar por Deus. É aquele que moldou a sua vida da forma como Deus quer que a gente viva. Esse é o justo. É aquele que obedece a Deus. É aquele que se deixou moldar pelo Espírito Santo para viver da forma como Deus quer que a gente viva, não como a gente vive e nem como os pecados exigem que a gente viva ou viva. Veja, os pecados, eles vão nos afastando de Deus, eles vão nos deformando, vai deformando a nossa alma, vai deixando com que nós fiquemos cada vez mais horrendos. Por isso o mundo está feio, porque a humanidade se afastou de Deus. Mesmo depois dessa obra maravilhosa de Jesus de salvação, mesmo depois que Jesus instituiu a sua igreja, passado ao longo de 2000 anos, a humanidade, instigada de novo pelo demônio, passou a viver uma vida longe de Deus. Então hoje, a nossa sociedade está colhendo os frutos de uma vida distante de Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos voltar-nos para Deus. E a igreja foi instituída para isso, para levar Jesus para a humanidade, para permitir que Jesus continue salvando a humanidade depois da sua ressurreição. Jesus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, definiu que agiria no mundo através da igreja. Percebe? Já não é mais um povo como o povo de Israel, que é o povo, somente o povo escolhido. Agora, o povo escolhido são todas as pessoas. Não importa a raça, não importa o sangue, não importa nada. Basta aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor
e nosso Salvador. E quem faz essa obra, quem permite que eu compreenda que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, é o Espírito Santo. Então, nós estamos entendendo a ação do Espírito Santo agora dentro de nós. Como isso é importante, né? Como isso é legal. Então, nós vimos na aula passada que Jesus vai permitindo esta ação interior do Espírito Santo, e essa ação do Espírito Santo vai me revelando a verdade. Qual verdade? Que Jesus é Deus. A verdade é que Jesus é Filho de Deus. E em Cristo nós passamos também a sermos filhos de Deus. No nosso batismo, nós fomos enxertados em Cristo. Quem revela isso para a gente? Além da evangelização. A evangelização descortina. Olha, aconteceu isso. No seu batismo, você foi enxertado em Cristo. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Porque esta é a obra de salvação. Quando a obra de salvação nos atinge, ela realiza este milagre. Nós nascemos de novo. Morremos para o pecado e nascemos de novo. Então, no nosso batismo, isso acontece. Mas quem me convence por dentro é o Espírito Santo. Convence quando ele me revela que eu sou filho de Deus. Que ele revela que eu posso chamar Deus de papai. Nós ouvimos isso em Romanos 8:15b. Deixa eu ler para vocês. Mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abá, papai. Veja, quando você permite que o Espírito Santo, que Jesus mereceu por você, haja dentro de você, e como que esse Espírito Santo está dentro de mim? Porque eu fui batizado na igreja. Se eu não tivesse sido batizado na igreja, esse Espírito Santo não estaria agindo dentro de mim. Ele continuaria agindo fora, de fora para dentro. Mas no batismo, eu morri para o pecado, eu morri para o demônio, eu morri para o mal. Eu fui refeito, eu renasci. Isso não é uma metáfora, isso é uma realidade que o Espírito Santo realiza em nós. É um milagre. Nós nascemos de novo quando fomos batizados. Por isso, a água. Quando joga a água na cabeça, significa que nós fomos mergulhados na morte. Qual morte? Morte ao pecado. Morte ao homem velho, preso ao pecado. A partir do momento que eu fui batizado, eu morri para o pecado e renasci em Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus. Eu deixo de ser uma criatura e passo a ser... Deixo de ser uma criatura de Deus e passo a ser filho. E se você for mulher, filha de Deus. Veja, isso é maravilhoso. Desculpa, realmente eu estou muito... já tomei remédio, mas essa aqui está forte. Então, como filho e filha de Deus, eu nasci de novo. Eu fui enxertado em Cristo. Eu sou filho de Deus. E eu reconheço que eu sou filho de Deus pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem me faz ser filho de Deus. E é pela ação do Espírito Santo dentro de mim que eu me reconheço filho de Deus. E sou capaz de dizer, como São Paulo nos fala lá em Romanos 8:15b, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, papai. Então, quando eu começo a perceber e a sentir que eu sou filho de Deus, a minha vida muda. A minha vida muda. Uma coisa é você viver a vida se sentindo sozinho com todas as fragilidades que o ser humano tem. Veja quantos pedidos feitos de oração nesse começo do programa, pela Cristina, por tanta gente pedindo oração, porque enfrenta problema de saúde, enfrenta problemas sérios de saúde. Então, muitos de nós hoje estamos enfrentando problemas seríssimos de saúde. E quando nós estamos diante dos problemas de saúde, nós nos sentimos absolutamente fragilizados. É ou não? Opa! Basta uma gripe para você perceber quão frágil que você é. Esses 2, 3 dias de gripe aqui que me pegou de novo, todo mês eu tenho uma gripe, é coisa impressionante. Até o mês retrasado, mês passado, setembro, no mês de setembro, eu fiquei praticamente um mês
entre agosto e setembro, eu fiquei praticamente um mês de gripe fortíssima. Acho que era H1N1. Ou uma outra Covid. Quer dizer, se for Covid, se foi a Covid, foi a quinta Covid que eu peguei. Então, quando a gente, por uma gripe, ou por uma gripe mais forte, você percebe a fragilidade do ser humano. Tem dia que você não consegue levantar da cama. Essa H1N1, ou essa nova Covid que teve aí, e que talvez eu tenha pego, realmente me abateu. Me abateu muito. E aí você se depara com a sua fragilidade. Sabe, diante da sua fragilidade, você não tem força humana. E muitas vezes nós garantimos a vida, entre aspas, a partir da força humana que nós temos. Só que essa força humana não dura para sempre, gente. Ou a doença, ou a fraqueza, ou a velhice vai levando a gente a perceber que a gente não tem tanta força assim. Então, quando você se sente fragilizado pelo tempo, pela doença, pelos problemas da vida, você se sente muito solitário. Você se sente muito para baixo. Você acha que, puxa, acabou tudo, eu não tenho mais perspectiva. E aí vem o Espírito Santo iluminar a nossa inteligência para mostrar que somos filhos de Deus. O corpo material pode já estar fragilizado pela doença, pelo tempo, pelas dificuldades, pelo cansaço, mas a nossa alma espiritual está cada vez mais forte. E aí você percebe claramente como é importante descobrir que eu sou filho de Deus, que você é filha de Deus. Que o corpo pode ir acabando, mas conforme o corpo vai acabando, se nós estivermos abertos à ação do Espírito Santo, a nossa alma vai ficando cada vez mais entregue a Deus. E a gente vai vivendo uma vida interior que nos traz uma consciência de quem somos e uma consciência de quem Deus é. E essa consciência revela para mim e revela para você, ou deveria revelar para você, que eu posso me colocar nas mãos desse Deus. Que eu posso me entregar para esse Deus e que esse Deus me ama de uma maneira total. Quando eu percebo, quando eu entendo pela ação do Espírito Santo que Jesus morreu por mim numa cruz, e aqui é um ponto que eu quero falar bastante com você hoje. Jesus morreu por mim. Sabe, Jesus morreu por você, é pessoal. Ao mesmo tempo que nós temos um Deus que nos quer juntos como comunidade, Deus nos ama também de forma pessoal. E por incrível que pareça, quando você permite a ação do Espírito Santo plena dentro de você, ou cada vez mais plena dentro de você, você vai percebendo na dificuldade, na fragilidade, na doença, quanto Deus te ama. Porque você vai notando que você vai se entregando cada vez mais a Deus, porque você não tem mais forças. As forças foram diminuindo, reduzidas. E quando você abre mão de ser o centro, de achar que a sua capacidade física é suficiente, de achar que a sua inteligência é suficiente, você vai abrindo mão desse, entre aspas, pequeno orgulho, para não dizer um grande orgulho, você vai tendo uma vida interior mais profunda. Você vai descobrindo que você realmente é amado por Deus, que Deus é seu papai. Deus é seu papai. Por incrível que pareça, a gente percebe claramente que Deus é papai da gente quando a gente está doente, quando a gente está no fracasso, quando a gente está na tristeza, quando a gente foi traído e abandonado. Porque é uma percepção interior. Não é uma coisa que te deixa efusivo, que você sai pulando, brincando. Não. Não é porque você teve grandes vitórias. É ao contrário. Quando você tem as grandes quebras na vida, os grandes fracassos, as traições, as situações, quando você se volta para Deus que está dentro de você, porque você recebeu Deus no seu batismo. Deus veio fazer morada dentro de você. Este mundo louco é que faz com que a gente não perceba a presença de Deus dentro da gente. Então Deus acaba permitindo certas situações difíceis para que a gente possa descobrir esse Deus
que é meu papai, que está dentro de mim, mas eu estou constantemente fora de mim. Eu estou constantemente buscando caminhos humanos, buscando situações humanas, buscando diversões humanas, buscando um monte de coisas humanas que não permitem que eu olhe para dentro de mim e encontre esse Deus que é meu papai. Então, bendito seja Deus que permite que muitas vezes a dificuldade externa chegue até nós. Porque aí eu paro um pouco. E aí eu vou aprendendo a cultivar uma relação com esse Deus que está dentro de mim. E quem vai me ensinando a cultivar essa relação com esse Deus que está dentro de mim é o Espírito Santo. E aí ele vai falando, olha, Deus te ama. Mas por que Deus me ama? Eu estou cheio de problema. Deus te ama, Deus é teu Pai. Deus é infinitamente sábio. Ele sabe o que é melhor para você, para essa vida e para a eternidade. Aqui vem um grande ponto. E aqui eu peço que você realmente preste muita atenção nisso. Nós somos chamados para viver uma vida na eternidade. Então a sabedoria de Deus, ela não é só para este mundo. Este mundo ele é uma passagem. Este mundo passa. Nós não fomos criados para este mundo, nós fomos criados para a eternidade. Por quê? Porque fomos batizados, enxertados em Cristo, e Cristo vive uma relação profundíssima, lindíssima e perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. E é para isso que nós fomos criados, para participar dessa relação íntima de Cristo com o Deus Pai e com o Deus Espírito Santo, lá no céu. Percebe? Então veja, Santo Agostinho revela o seguinte: Deus Pai ama tanto Deus Filho ama tanto Deus Pai, que este amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é um amor tão perfeito, tão lindo, tão eterno, que se personifica na terceira pessoa da Trindade. Então, Deus é este amor, e este amor de relação. Como no nosso batismo nós fomos enxertados em Cristo, somos um com Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, isso é uma realidade, não é uma ficção, não é um exemplo e não é uma metáfora, é uma realidade física. Percebe? É a realidade mais profunda da vida da gente. Mais profundo que isso é só Deus agindo dentro da gente. Então, esse fato de nós estarmos enxertados em Cristo garante que, se nós continuarmos enxertados em Cristo nesse mundo, nós participaremos da relação que Jesus tem com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E é uma relação de amor, de sabedoria, de discernimento, de entrega, de obediência. E é para isso que fomos chamados, é para isso que fomos criados. Então, o Espírito Santo, ele vai revelando para a gente esta novidade. Eu existo para isso. Você existe para isso. Compreende? Nós não estamos aqui para termos sucesso nesse mundo. Esse mundo é o tempo que Deus nos dá para a gente escolher. Eu quero realmente participar dessa situação em que Cristo conquistou para mim? Percebe? Esse é o grande ponto. Essa é a grande questão da vida da gente. É por isso que a gente foi criado. Veja, nem eu, nem você merecemos esta maravilha que Deus está nos dando. Que a gente faça parte da Trindade Santa, gente. Que a gente compartilhe com Cristo a vida de Cristo na Trindade. Não é só nesse mundo. Isso é o céu. Veja, o céu, ele não é só uma situação, não é só um lugar. O céu é essa relação com Deus. É essa intimidade profunda de Cristo com o Pai e com o Espírito Santo. Eu não sei se a gente já pensou sobre isso na vida. E é para isso que a gente foi criado. Por isso a importância da igreja.
Porque este mundo aqui passa. Agora, a eternidade não passa. Deus é eterno. Deus não tem tempo. Deus existe. E nós somos chamados a participar dessa existência de Deus em Cristo. Isso é o céu. Quer dizer, quando você... E como é que você descobre isso? A partir do momento em que você deixa que o Espírito Santo te mostre que Deus é papai. Que Deus é Abá. Papai. Papaizinho. Veja, é a relação de Jesus com o Pai aqui na Terra já. Se você for olhar o Evangelho, os Evangelhos, você vai perceber que a relação de Jesus como homem com Deus Pai era profundíssima. Jesus como filho e como homem aqui na Terra não deu um passo sem ouvir primeiro a Deus Pai. Não deu um passo. Tudo que Jesus fez em favor da humanidade, ele fez sob as ordens do Pai. Então, Jesus passava o dia inteiro agindo em favor da humanidade, curando, fazendo milagres, ensinando, indo de aldeia em aldeia, sabe? Libertando as pessoas do demônio, fazendo exorcismos. Não se fala mais tanto de exorcismos, né? Parece que o demônio não existe. Gente, tem 2 pontos aqui que é importante, que são muito importantes. Uma coisa é achar que o demônio não existe, que é um erro gravíssimo. Outra coisa é achar que o demônio é todo poderoso, que é outro erro gravíssimo. Então Jesus ele vem mostrar que o demônio não tem poder sobre nós, desde que eu esteja em Cristo, desde que eu permita que o sangue de Cristo me lave e me purifique. Então esses 2 pontos têm que ficar muito claros. Quando alguém fala o demônio não existe, é só uma questão mitológica, esta pessoa está ensinando uma heresia gravíssima. Não é porque nós estamos no século XXI que a gente vai deixar de acreditar no demônio. Ah, o demônio é coisa da Idade Média. Não, o demônio, ele é o anjo que caiu. Ah, não existe anjo. Claro que existe anjo. O anjo faz parte da criação. Veja, durante décadas, muita gente ensinou no cristianismo que não existia mais anjo nem demônios. Décadas. Isso é uma heresia brutalíssima, porque Jesus veio para o mundo para vencer o demônio e vencer o pecado, que era o instrumento pelo qual o demônio mantinha a humanidade escrava. Então, falar que não existe demônio e falar que não existe pecado é heresia gravíssima. Gravíssima. E durante décadas, nós tivemos e temos até hoje pessoas que ousam falar que isso não é verdade, que isso não é real, que isso tudo é uma forma mitológica de apresentar a Deus. Você percebe? Então, a pessoa faz mestrado, pós-mestrado, doutorado e pós-doutorado e começa a aderir a este pensamento ridículo, porque Jesus ele veio para revelar a verdade para a humanidade. Então, quem me garante que Jesus revela a verdade é o Espírito Santo. É ele que me mostra que Jesus é Senhor, que é Deus. Você percebe? Nós vimos isso. Que Jesus é o nosso Senhor. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3b. Vou ler de novo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Então, quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, eu reconheço por tabela que Jesus, eu fui criado por Jesus, porque é isso que a igreja ensina, e fui salvo por Jesus, por isso que ele é o meu Senhor. Ele é meu dono. Tudo foi criado por ele e para ele, diz o Evangelho de São João, o começo do Evangelho de São João. Então, eu fui criado para Cristo, eu não fui criado para o pecado, para o demônio e para o mal. A minha criação, ela aconteceu para ser oferecida a Cristo. Nós fomos criados para sermos oferecidos ao Filho de Deus, para sermos um com o Filho de Deus. Nós não fomos criados para pertencer ao pecado, ao mal, às dores, às tristezas, às doenças. Isso tudo são efeitos do pecado. Por isso que Jesus veio para nos libertar dessa situação e desse efeito dos pecados.
Nós viveremos uma vida plena, sem dor, sem doença, sem nada, no céu. Ou quando Jesus voltar na glória e estabelecer o reino do Pai definitivamente na terra. Enquanto isso, nós vamos morrer e seremos julgados, iremos para o céu, para o purgatório, para o inferno. Mas nós fomos criados por Cristo e para Cristo. E é isso que o Espírito Santo vai me revelando quando ele fala que Jesus é o meu Senhor, quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Veja, dizer que Jesus é o meu Senhor é reconhecer que Jesus é Deus, e pelo qual eu fui criado, e para qual eu fui criado, que é o que a igreja ensina. Percebe? E Jesus é o meu Senhor de direito, por quê? Porque ele me recomprou. O demônio dominou minha vida, dominou a sua vida, dominou a vida da humanidade quando a humanidade pecou. Aí Jesus vem e tira este domínio do demônio, vence o demônio com o seu sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz. Gente, isso é seríssimo. Isso não é uma brincadeira. A pessoa vem falar, não existe demônio, não existe pecado, é uma blasfêmia, é uma heresia, é algo brutal. Vai profundamente contra o amor de Deus. Então está na hora de nós, católicos, assumirmos o nosso papel de católicos nesse mundo que está depravado. E diante de pessoas que ousam ensinar coisas absurdas. Como se isso fosse uma coisa que... não vamos falar do demônio porque a sociedade não acredita mais nisso. Gente, não importa no que a sociedade acredite ou deixe de acreditar. É o que eu já falei para vocês na última aula, na penúltima aula. Você tem uma corrente elétrica passando naquelas grandes torres pelas estradas. Vocês já viram aquelas grandes torres de alta tensão. Se um fio daquele cai, se você passar perto, você vai morrer eletrocutado na hora. Porque a corrente elétrica que passa naquele fio é brutal. Só que você não enxerga a corrente elétrica. Você nem percebe a corrente elétrica. Está lá. Todo dia, se você anda na estrada, você passa, você vê lá aquelas grandes torres e tem uma quantidade de eletricidade passando lá que é brutalíssima. E a gente nem se dá conta. Agora, se aquilo estoura, a gente morre. E não importa se eu acredito que lá passe eletricidade ou não. Não importa se eu perceba que lá passa eletricidade ou não. Passa eletricidade e acabou. Então é a mesma coisa aqui. Não importa se ensinam errado que o pecado não existe, que o demônio não existe, e que Jesus é um cara qualquer. Não. Sabe, a verdade vai se impor, mesmo que ninguém se acredite, mesmo que ninguém acredite hoje em dia, ou que poucos acreditam, porque a verdade é Cristo. E a igreja foi instituída para levar Cristo para o mundo. Não importa se o mundo acredita ou não, o importante é levar Cristo para o mundo, porque uma hora as pessoas vão se abrir para este Cristo, que hoje elas não acreditam. Não acredito em Cristo, não acredito nos anjos, não acredito no demônio, não acredito no inferno, não acredito em nada. Então, se eu for querer levar um cristianismo água com açúcar para que as pessoas possam começar a acreditar em alguma coisa, não tem efeito, porque o pecado é brutal, o pecado destrói, o pecado arrebenta, o pecado mata. Percebe? Então, nós precisamos ter a coragem de pregar a verdade, mesmo que todo mundo vire as costas. Mas por quê? Porque você está plantando sementes. Essas sementes vão germinar não pela força humana, pelo poder do Espírito Santo. Por isso a importância de evangelizar de forma correta. Por isso a importância de entender a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai me convencer. Não vai ser um discurso bem feito que vai convencer o coração e o íntimo das pessoas, ainda mais nessa situação em que as pessoas estão completamente distantes de Deus. Mas você está plantando sementes quando você fala a verdade sobre Cristo. Mesmo que as pessoas riem na cara da gente, mesmo que as pessoas virem as costas e falam, não acredito em nada, essa gente é louca, essa gente é maluca. Eu não preciso de Jesus para nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho tecnologia, eu tenho não sei o quê. Até a hora que não tem mais. A hora que não tem mais,
que a tecnologia falhar, que o dinheiro acabar, que a saúde definhar, que a idade chegar, que a solidão se apresentar, que as traições acontecerem. Sabe, que se você é deixado para trás, de lado, e você não fez nada para isso. E aos poucos, aquela sementinha que foi plantada, olha, Jesus existe, Jesus é Deus que faz homem. Aos poucos, você vai olhando para aquilo de um outro jeito. Ou seja, o arrependimento começa a bater no seu coração. A ação do Espírito Santo. E aí, quando o arrependimento bate, você está abrindo espaço para o Espírito Santo agir mais fortemente dentro de você. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, quando o dinheiro acabou, quando as grandes festas não acontecem, ou você não é mais chamado, não é convidado, nem para as médias festas, nem para as pequenas festas. Eu estava ouvindo ontem o Fray Nelson Medina, explicando sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, né? E ele estava dando um exemplo interessante, ele falava o seguinte, ele é frei, né? Lá na Colômbia. Eu gosto muito do Fray Nelson Medina, lá na Colômbia. E um grande artista lá da Colômbia, muito famoso, um homem muito famoso, muito, muito famoso. Não sei qual, ele não falou o nome, e mesmo que falasse, eu não falaria também, né? Então, esse artista estava morrendo e chamaram o Fray Nelson para dar a unção dos enfermos e acompanhar essa fase final desse artista tão famoso lá na Colômbia. Lá foi o Fray Nelson. E ele chegou lá, aquele homem que era tão esfuziante, tão feliz, tão não sei o quê, teve vários casamentos, teve um monte de dinheiro, estava sozinho. Cadê as amantes? Cadê as grandes mulheres? Cadê? Os filhos não estavam lá, a família não estava lá. Ele passou o finalzinho da vida dele numa dor grande, dor física por causa da doença, completamente esvaído, não tinha mais força nenhuma, era um caquinho. Aquele homem tão fulgurante, tão poderoso, tão sozinho, abandonado, traído, largado. Sobrou o quê? Sobrou Deus. Nessa última hora, ele quis se confessar e quis receber a unção dos enfermos. Por quê? Porque toda a mentira do demônio cai por terra. Porque o que prevalece é a verdade. Então vamos continuar? Vamos lá, segundo bloco. Então o Espírito Santo ele vai agindo dentro de mim. Esse tipo de ação do Espírito Santo que me revela que Deus é meu papai, que eu sou filho de Deus, que eu sou irmão de Cristo, que eu sou irmão das outras pessoas em Cristo, é uma ação do Espírito Santo que ajuda a ação de salvação de Jesus. A obra por excelência do Espírito Santo é de santificação. E a obra de salvação por excelência é de Jesus. Então, a ação do Espírito Santo interior vai permitindo que a ação de Jesus Salvador vá tomando conta do meu ser e da minha existência. Então, para terminar esta ação que o Espírito Santo age em favor da salvação de Jesus em nós, tem um outro ponto que eu acho muito importante que a gente deve olhar um pouquinho. Ele vai convencendo a gente da feiura do pecado. Sabe? Esse é outro ponto da ação do Espírito Santo em nosso favor, que ajuda na salvação. Veja, quem realiza a ação de salvação é Jesus. Na realidade, todas as ações, criação, salvação e senhorio, criação, salvação e santificação, quem realiza é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a igreja define que Deus Pai é o Criador, Deus Filho o Salvador, Deus Espírito Santo o Santificador. Mas é a Trindade Santa que age em todas essas áreas. Deu para entender, né? Então veja. Então, quem salva é Jesus.
Mas o Espírito Santo vai abrindo espaço dentro de mim para que Jesus possa me salvar, para que eu possa aceitar a salvação de Jesus. Você percebe? Deus conta com a nossa liberdade. Ele vai nos convencendo interiormente com amor, não com opressão. E essa é a maravilha da ação do Espírito Santo. Ele me convence na medida em que eu deixo ele agir dentro de mim. Mas eu tenho a liberdade de falar não. Quando eu peco, eu estou falando não para o Espírito Santo. Eu não quero que você me convença. Eu quero pecar. Só que aí eu me afasto de Deus. Só que aí eu perco a ação salvadora de Jesus sobre mim. Por isso que eu preciso me arrepender do meu pecado, confessar esse meu pecado na igreja. Não adianta eu confessar em casa, porque eu faço parte do corpo da igreja, do corpo místico de Cristo. Eu sou um com Cristo. Eu e todo mundo que foi batizado. Então, quando eu peco, eu não estou ofendendo só a mim ou a pessoa com a qual eu pequei. Eu estou ofendendo Cristo e o corpo dele. Então, não adianta eu só pedir perdão do pecado que eu cometi em relação a uma pessoa. Eu falei mal de uma pessoa, pronto. Eu levantei um falso exemplo. Eu levantei um falso testemunho contra uma pessoa. Pecado grave. Veja, então eu tenho que me arrepender desse pecado, pedir perdão para Deus e pedir perdão para essa pessoa. E me propor a não fazer mais isso. E restaurar essa situação. Olha, publicamente eu venho falar que eu errei. Se eu cheguei e falei mal dessa pessoa na fábrica onde eu trabalho, na escola onde eu estudo, no clube que eu pertenço, eu tenho que falar para as pessoas para as quais eu falei mal dessa pessoa que eu errei. Então, isso é justiça. Eu preciso reparar o que eu causei. Percebe? Justiça. Se eu não fizer isso, eu não fiz o que eu tenho que fazer. Deu para compreender? Então, essa realidade é uma realidade super importante. Então, feito isso, eu reparei a situação. Só que tem um detalhe. Eu fui enxertado no corpo de Cristo. E aqui eu não tenho como reparar essa situação. Porque eu ofendi a Deus. Eu ofendi ao corpo de Cristo. Eu ofendi ao Cristo que me salvou. Eu dei as costas ao sangue que Jesus derramou por mim na cruz. E agora? Por isso que eu preciso também da confissão sacramental, porque é só pela graça de Deus, pelo perdão de Cristo, que eu sou reatado à ação do Espírito Santo e ao corpo místico de Cristo que eu ofendi. Compreendeu? Por isso que eu preciso da confissão sacramental também. Não basta só eu me confessar em casa e falar para as pessoas que eu errei e pedir desculpa para a pessoa. E a minha relação com Deus? E a minha relação íntima com Cristo, no qual eu estou enxertado? E as outras pessoas comigo também estão enxertadas. Veja, a seiva do Espírito Santo, imagine uma grande árvore. Você percebe? Os ramos somos nós, mas o tronco é Cristo. Então, se eu sou um ramo deste tronco, então, neste ramo tem um monte de folhas, de frutos, de flores, que são outras pessoas. Se eu estou em pecado, a seiva do Espírito Santo não passa para os outros, para em mim. Os outros ficam sem a ação do Espírito Santo por minha culpa. A gente nunca pensa nisso, né, gente? A gente nunca leva isso em consideração. A gente sempre esquece que somos corpo místico da igreja. A gente sempre esquece que nós somos enxertados em Cristo. E muita gente vai receber o Espírito Santo a partir da minha vida de graça santificante. Se eu estou aberto, se eu não tenho pecado agindo em mim, o Espírito Santo age em mim e através de mim. Isso a gente sempre esquece. Eu só acho que o Espírito Santo vem agir em mim. Ele age em mim fazendo tudo isso que nós estamos falando, fazendo tudo isso que nós estamos estudando ao longo de todas essas aulas sobre o Espírito Santo. Mas ele age através de mim, na igreja. Então, se eu, em
pelos meus pecados, eu estou impedindo a ação do Espírito Santo que atravesse a minha pessoa e chegue em outras pessoas. E aí? É gravíssimo. Por isso que eu preciso buscar o perdão na igreja. Não basta, Senhor, eu pequei. Sim, você pecou, se arrependeu, é o primeiro passo. Agora o segundo passo é reconstruir essa situação que eu destruí humanamente. Falei mal de alguém, então vou lá, peço perdão para essa pessoa e publicamente falo, eu errei. Então aqui eu restaurei uma injustiça que eu causei, mas a injustiça que eu causei ao corpo místico de Cristo, por impedir que a ação do Espírito Santo passe através de mim para os outros, como é que fica? Então eu preciso do perdão de Deus, porque só Deus pode resolver essa situação, só Deus pode restituir à minha vida a graça santificante, porque eu me afastei de Deus. A injustiça que eu cometi contra Deus é imensa. E a injustiça que eu cometi contra os meus irmãos e irmãs, impedindo que o Espírito Santo passe através de mim para eles, porque quando eu não tenho mais a graça santificante, quando eu peco, eu perco a graça santificante, que é a ação do Espírito Santo. Então, eu não estou mais fazendo parte daquela árvore. Eu estou morrendo interiormente e impedindo que a seiva passe por mim. Então, quando eu sou perdoado por Cristo no sacramento, ele me perdoou do pecado e me perdoou das consequências do meu pecado. Aí o Espírito Santo volta a fluir através de mim, em mim e nos outros. Por isso eu preciso muito da confissão. E as pessoas esquecem desses detalhes, porque não estudam. Não é só não aprendem, porque não estudam. Não estão preocupadas. Veja, aqui é um ponto que eu preciso deixar o Espírito Santo me revelar. O amor ao próximo. E aqui começa a ação de santificação do Espírito Santo. Ele vai revelar que o pecado ele é feio, o pecado ele é terrível, o pecado ele é brutal, ele me separa de Deus, ele impede que a ação de Deus aconteça em mim e através de mim. O pecado é medonho. Quem está me revelando isso interiormente é o Espírito Santo. Qual que é o dom que ele usa para me revelar isso? O temor a Deus. Acabamos de estudar. O dom do temor a Deus. Qual que é o primeiro nível do temor a Deus? O primeiro nível do temor a Deus é perceber, é ter consciência da gravidade e da seriedade que é o pecado. Este é o primeiro nível do temor a Deus. Veja, essa consciência de que o pecado interrompe a ação do Espírito Santo em mim, e aí eu vou perdendo a imagem e semelhança de Cristo e vou me tornando a imagem e semelhança do pecado. Veja, quem está por trás de cada pecado é um demônio. Então eu vou perdendo a imagem e semelhança de Cristo e vou ficando cada vez mais parecido ao ódio que o demônio tem, ao orgulho que o demônio tem, à raiva que o demônio tem, às impurezas que o demônio propõe. Eu vou perdendo a minha condição humana. A minha condição humana é de participar da Trindade Santa em Cristo. Para isso que eu fui criado. Então o pecado é tremendo. O pecado é brutal. O pecado é medonho. Esta consciência da brutalidade da ação do pecado em nós e através de nós. Veja, eu percebo que eu faço mal para os outros. Eu percebo que os meus atos vão trazer consequências sérias para os outros. Um pai que trai a sua esposa e tem uma vida dupla, está tirando o dinheiro da família, está tirando a presença paterna em relação aos seus filhos, está tirando a confiança da esposa, está tirando a confiança dos filhos, está destruindo a sua imagem perante uma filha. Sabe, só o fato, olha, gravíssimo. O adultério é gravíssimo. O adultério mata a família. Não mata só quem adulterou, mata a família de quem está no adultério. O homem e a mulher. O que é o adultério? É o homem casado que fica com uma outra mulher. Essa mulher também vai ser destruída. E se essa mulher também tiver uma família, a família dela também vai ser destruída. Veja, então o pecado ele vai se disseminando. Ele vai destruindo.
Mas ele não fica só no físico, ele fica na alma e fica no espírito. Percebe? Quando eu cometo um pecado gravíssimo como esse, eu interrompo a ação do Espírito Santo em mim e interrompo a ação do Espírito Santo através de mim. Veja, eu sou parte da igreja. Aquela parte da igreja que depende de mim para receber o Espírito Santo não está recebendo o Espírito Santo. Ou não está recebendo o Espírito Santo na medida que deveria estar recebendo. Porque o Espírito Santo ele é todo poderoso. Ele é capaz de suprir aquilo que eu não consigo dar. Mas eu estou impedindo a ação do Espírito Santo. Eu estou atrapalhando a ação do Espírito Santo. Isso é gravíssimo. Então, quando eu recebo o perdão dos pecados, está sendo restaurado a ação do Espírito Santo em mim através da graça santificante, que é esta ação específica do Espírito Santo, e a ação dos dons, que vem junto com a graça. A graça, os dons, as virtudes, os carismas. Veja, estou em pecado mortal. Eu vou fazer, vamos supor, vou fazer um ensino. Vou falar sobre o senhorio de Jesus. Aqueles carismas que Deus me daria, que são instrumentos que Deus me dá para evangelizar, estão travados. Porque eu estou travado, porque eu estou em pecado. O carisma está chegando, só que eu não estou ouvindo uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, diferente de dons. Dons é para me santificar. Os carismas são instrumentos de evangelização. Você sente no coração aonde Deus está querendo levar aquele ensino, se você está aberto a Deus e em estado de graça. Por isso que todas as vezes que nós íamos fazer querigma, as palestras do querigma, que eram palestras que nós estávamos diante de um monte de gente, olhando as pessoas, nós precisávamos estar em estado de graça, para a gente ouvir aqui dentro o que Deus queria que fosse falado em relação àquela palestra. A gente preparava a palestra, mas de repente no meio da palestra Deus fala assim para a gente, olha, palavra de ciência, tem pessoas aqui que foram abandonadas pelo pai, tem pessoas que foram traídas pela esposa. Deus fala. E aí você vai direcionando a palestra para ajudar essas pessoas. A ação do Espírito Santo. Mas se você não está em estado de graça, você está fechado a esses carismas. Ou então você vai interpretar esses carismas de forma equivocada. Se Deus está querendo derramar um carisma de cura, e você não está aberto por causa do pecado, como é que faz? Aí você percebe como é que atrapalha a ação do Espírito Santo através de você. Porque Deus age através de você, através dos carismas. Numa evangelização, para o bem da igreja. Não é para mim, o carisma não é para mim. O carisma é para o bem da igreja. Então, quando a pessoa fala, eu tenho o dom de cura. Não, você não tem o dom de cura. Quem tem o dom de cura é o Espírito Santo, que é um carisma de cura. Ele derrama esse carisma no momento de formação que você está dando para uma assembleia, para o bem da igreja. Porque aquela pessoa que sabe que foi curada por Deus, porque você fala, Deus está curando uma pessoa, não sei se você já viu uma ação de carismas. O pregador está lá ensinando, de repente ele para a pregação e fala, Deus está curando uma pessoa que está com o joelho de tal forma. Deus está curando uma pessoa que está com um problema sério no sangue. A renovação carismática é cheia disso. Esse carisma pode ser realmente um carisma que vem do Espírito Santo, ou pode ser algo humano que não vai resolver nada, ou algo demoníaco, inclusive. Por isso que a gente precisa estar atento aos carismas. Por isso que a igreja tem muito cuidado em relação aos carismas. Porque são ferramentas de evangelização. Uma pessoa que está triste, magoada, fechada com Deus, escuta que Deus está curando um problema sério que ela tem no sangue, por exemplo, ela se abre a Deus. É o que Jesus fazia. Ele curava e ensinava. Ele tocava e ensinava. Ele realizava milagres e ensinava. Por quê? Porque ele está com os carismas do Espírito Santo, que é cura, que é milagre e tudo mais. Ele está abrindo espaço para que a pessoa possa ouvir a palavra de Deus e aderir ao Pai, através de Cristo. Por isso a importância de estarmos em estado de graça. E aqui, essa primeira parte do temor a Deus me revela a feiura do pecado e me revela a gravidade que é não agir na graça, não estar sobre a graça de Deus,
Porque não só eu interrompo a ação do Espírito Santo dentro de mim, e esse processo de santificação e esse processo de salvação é interrompido. Se eu morrer fora desse processo de salvação e de santificação, e na última hora eu não me arrepender, eu me condenei para o inferno. O inferno é viver longe de Deus. Não é que Deus é mau. Não é que Deus está condenando. Não, sou eu que não permiti que Jesus me curasse e me salvasse pelo Espírito Santo e me purificasse pelo Espírito Santo para eu estar na presença da Trindade Santa, mergulhado nele. Como é que eu vou estar na Trindade Santa, mergulhado em Cristo, se eu estou cheio de pecado, cheio de trevas? A Trindade Santa é pura luz. Como é que as trevas podem ficar perto da luz? Não tem como. Por isso a salvação é importantíssima e só Cristo pode salvar a gente. E esta salvação acontece quando eu vou aceitar a ação de Cristo todos os dias da minha vida. Não é um dia só. É viver como Cristo me manda viver. E como é que eu vou ter força para viver como Cristo me manda viver? Através da força do Espírito Santo. Por isso o dom do temor a Deus, ele é importantíssimo. Porque ele, em primeiro lugar, ele me revela a feiura do pecado. Depois que ele revelou a feiura do pecado, ele me traz para o arrependimento. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quantas coisas boas eu deixei de fazer. Quanta gente eu deixei de ajudar. Quanta gente não foi tocada por causa do meu pecado. Quanta gente não foi curada por causa do meu pecado. Quando nós estivermos diante de Deus, tudo isso vai ficar claro, gente. Por isso que a gente tem que acostumar a viver na misericórdia. Pedir a misericórdia de Jesus, que quando as consequências dos nossos pecados ficarem claríssimas para a gente, isso vai acontecer na hora do nosso julgamento, quando a gente morre, quando a alma separa do corpo, e aí fica claríssimo todos os pecados e todas as consequências do pecado. As omissões e tudo aquilo que o pecado trouxe de mal para o resto da humanidade e para a igreja. Então, se eu não estiver habituado a mergulhar na misericórdia de Cristo, eu me deixo levar. Eu vou embora, vou para longe, porque eu não vou ter coragem de pedir perdão e misericórdia. Porque eu vou ter tanta consciência da feiura do pecado. Só que não basta ter consciência da feiura do pecado. Eu preciso ter consciência do Deus que me ama como papai, como Abá. Percebe? E o Espírito Santo me dá essa consciência da feiura do pecado e me dá a consciência de que sou amado profundamente por Deus. Apesar dos meus pecados, ele continua sendo o meu papai. E aí eu vou ter coragem de pedir na última hora para Deus misericórdia em nome de Cristo. E aí eu vou ser salvo. O demônio vai jogar na minha cara todos esses pecados e tudo isso que eu falei para você. E é isso que ele faz, porque na última hora, se nós não estivermos habituados a vivermos com Cristo, nós será que teremos coragem de pedir misericórdia em nome de Cristo? Realmente eu não mereço o perdão, mas Cristo recebeu, Cristo mereceu o perdão por mim? Percebe a importância da ação do Espírito Santo? É isso aí. Que lindo, né, gente? Que lindo e que importante. Graças a Deus, Deus está dando para a gente esse tempo para a gente poder partilhar com vocês essas verdades. Porque eu não sei até quando eu vivo, eu não sei até quando você vive. Nós todos vamos passar por isso. Então eu preciso desde já estar completamente entregue a Cristo, mesmo e principalmente apesar dos meus pecados. Porque aí eu vou descobrir, pela ação do Espírito Santo, o quanto eu sou amado por Deus, o quanto Deus é o meu papai. Ufa! Boa noite, gente. Bom final de semana. Rezem bastante. Façam uma bela confissão. E até segunda-feira, se Deus quiser.